Feliz 2026, queridos. Números astronômicos aí da Folha TV nesse final de ano. Mais de 2 milhões de acessos no canal no mês passado. Muito feliz, muito orgulhoso dessa comunidade que a gente está construindo aqui na Folha TV. Hoje é dia 2 de janeiro de 2026, gente. Já estamos em ano eleitoral. Vamos começar com tudo aqui. Mandar um bom dia para Lainara Farias. Bom dia, Pedrão. Bom dia de Roma. Tem gente de Roma, tem gente da Itália. Tá tendo muita interferência do ventilador, gente? Só para vocês me falarem aí, porque tá mais friozinho hoje. Mas eu gosto desse ventilador na minha cara, porque, enfim, nunca se sabe quando vai voltar a aquecer. Vocês me dizem aí se tiver muito barulho. Tem o efeito aqui do meu retorno, por isso que eu tô ouvindo com mais acurácia que vocês. Se vocês quiserem me alertar aqui, eu mudo o posicionamento das coisas. Mas olha só, gente, para quem esperava que o ministro Alexandre de Moraes ia ficar na sua, tá tudo beleza, perfeito, então. Para quem achava que o ministro Alexandre de Moraes ia ficar numa toca, para quem achava que o ministro Alexandre de Moraes ia se intimidar com os ataques da mídia corporativa, ele não se intimidou, tá, gente? E hoje nós temos decretada a prisão do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe G. Martins, que foi preso pela Polícia Federal. Tá no noticiário de hoje. E é o seguinte, tá? Depois dos ataques do ano passado, não vai ter mais boi com golpista, gente. Eles tentaram passar uma anistia para tirar o Bolsonaro da cadeia. E o Bolsonaro ainda deu um showzinho no final do ano, que foi esse procedimento cirúrgico entre os dias do Natal e do Ano Novo. Isso aí rolou. Isso aí aconteceu. E aí, gente, não vai ter showzinho de bolsonarista. Vai ter o rigor da lei. Vai ter a lei sendo aplicada nesses golpistas. Vai ter a lei indo para cima desses golpistas. E, ao mesmo tempo, olha que engraçado, né? Os filhos do Bolsonaro passaram o ano todo... Obrigado, Lainara! Diz depois a quantidade de Pix aqui, só para eu acertar na continha da nossa meta, tá, gente? Os filhos do Bolsonaro estão falando em tortura na prisão. Eles brincam com termos que o pai dele, quando apoiava o Brilhante Ustra, o pai dele exaltava a tortura. Jair Messias Bolsonaro exaltava torturadores. Jair Messias Bolsonaro exaltava a ditadura militar. E aí vem os filhos dele agora falar a respeito que o pai dele está sendo torturado. E aí o que é engraçado, enquanto eles falam que o pai dele está sofrendo as piores coisas na cadeia, o Flávio Bolsonaro foi passar o ano novo com o Mickey, coluna do Guilherme Amado na virada do ano. O Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos comemorar o ano novo com o Mickey, gente, com o Pateta, em Orlando, na Flórida. Eles foram fazer esse tipo de coisa. Gente, olha que situação patética. Esses são os exilados do Brasil. E o Flávio ainda pode viajar para fora e espero que volte para exercer o mandato dele e as obrigações dele com a justiça brasileira. Senão vai acabar que nem o irmão. O Eduardo Bolsonaro, se pisar no Brasil, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. A vida do Eduardo Bolsonaro não está fácil para cá. Esqueçam isso. E aí a gente tem o Flávio Chocolate fazendo esse tipo de coisa. São patriotas de meia tigela. São entreguistas. São pessoas que não merecem o nosso respeito. São pessoas profundamente desprezíveis. Eles bajulam o Trump. O Trump está ameaçando a América Latina com essa pataquada em cima da Venezuela. Esses são os patriotas que acham que vão fazer oposição ao presidente Lula esse ano. que vão fazer campanha contra o Lula esse ano. Tarcísio que já está mandando mensagem aí nacional.
Eu ainda acho que o Tarcísio vai ser o candidato. Eu acho que o Flávio é um balão de saio. Mais desenvolvido, mas mais desenvolvido. A Lainara falou aqui muito precisamente, rodar o Brasil, conhecer o Brasil, nunca. Depois eles passam um dia na sua cidade e pedem o nosso voto. É isso. São patriotas de Araque. São patriotas antipatrióticos. E para eles não enxergam nenhuma contradição nisso. Nenhuma contradição. Nenhum senão, nada. Para eles está tudo certo. Para eles está tudo bem. Então a gente tem que ficar atentos, gente. Tivemos uma amostra grátis na virada do ano, com a série de matérias da Malu Gaspar. A gente tem que ficar atento agora no ano que vigente, que é o seguinte: a gente vai ter problemas. A gente já está tendo o Marcel Van Hatten culpando o presidente Lula por conta dos números da Mega da Virada. Tá um negócio muito louco no noticiário. Muito louco no noticiário. Marcel Van Hatten, aquele que tem um apelidinho que é melhor eu não falar aqui, mas o Marcel tá falando esse tipo de doideira. E eles vão continuar, gente. Eles vão continuar, eles não vão desacelerar. Eles não vão deixar quieto. Eles não vão ficar de boa. Não, vai piorar. Vai piorar. A coisa vai escalando. E eles vão acelerando. E eles tanto estão acelerando, gente, que eles não estão mais atentando contra o presidente Lula. Eles estão atentando contra a Suprema Corte. Eles já estavam lá atrás, mas agora vai ser explícita a coisa. O negócio é tentar emplacar do lado deles a tese da ditadura da toga. Claro, eles precisam ter essa tese devidamente emplacada. Eles precisam ter essa tese devidamente desenvolvida. Eles não vão deixar barato, eles não vão achar que tá tudo bem. Não. Eles vão para cima. Eles vão para cima, eles não vão deixar quieto. Eles não vão achar que tá tudo tranquilo. Não, esqueçam. Eles vão para cima do ministro Alexandre de Moraes e da ditadura de toga. Há um desenvolvimento em cima disso, gente. Há um engendramento em cima disso. Tem toda uma série de teses que são colocadas quando essas coisas acontecem. Então, vamos nos cuidar, vamos financiar também os canais que podem fazer bem esse trabalho. Como o nosso aqui, como a Lainara Faria já fez a primeira contribuição dela. Ainda não tivemos membros aí novos no nosso canal. Façam pix, façam superchats, participem da conversa, façam as sugestões de vocês, digam como é que as coisas estão rolando na cidade de vocês. Nós vamos ter um ano difícil, gente. Isso precisa ser dito também. Eu desejo para vocês o melhor ano da vida de vocês. Mas entre o desejo e a realidade tem um abismo. A economia brasileira está crescendo, mas ela está sob ameaça. Sob ameaça do mercado financeiro, sob ameaça de extremistas, sob ameaça internacional. Nós temos muitas fragilidades para cuidar ao longo desse ano. Muitas fragilidades. E nós temos uma mídia hegemônica que não gosta do povo, que quer eleger novamente uma elite para vender as nossas riquezas, que detesta governos populares. Governos populares. Bom dia, voltou pro sofá? Conforto é importante. As lives aqui eu faço do sofá, gente. Não sei se vocês repararam, tá? Tem só algumas aí que eu faço de cadeirinha, mas é isso. E isso é algo que a gente tem que encarar, gente. A gente tem que encarar de frente essas questões todas. Isso não pode ficar barato, isso não pode ficar tranquilo. Não tá tudo bem. E uma coisa que a gente tem que colocar também, a gente adora tirar sarro deles quando eles vão pra Disney, que é o caso do Flávio Rachadinha, do Flávio Bolsonaro. A
gente gosta de tirar sarro, mas tem uma coisa muito séria. Que no ano passado a ida do bolso do Eduardo ajudou a fomentar o tarifaço. Então, toda vez que eles vão para lá é sinal de alerta, tá, gente? É ação internacional contra a gente. Então, não vamos achar que tá tudo bem, não vamos achar que tá tudo tranquilo, não vamos achar que as coisas vão ficar de boa. Porque elas não vão. Porque elas não vão. A gente tem que defender o presidente Lula. A gente tem que votar o máximo possível em parlamentares progressistas. Ah, Pedro, mas essa batalha tá vencida. Não. A batalha só acaba depois da última contagem. A batalha só acaba depois de passar todo o período eleitoral. Aqui eu vou fazer um esforço particular para tentar trazer o máximo possível de pessoas progressistas para conversarem com a gente nessa virada de ano. Então a gente precisa do reforço de cada um de vocês. A gente precisa dessa batalha que o Lucão tá falando aqui no nosso chat, ó. Este ano vamos escolher nas urnas entre civilização e barbárie. Estejamos atentos e atentas. É isso. Vamos escolher mais uma vez. Eu sonho o dia que a gente não tenha mais que escolher isso. Apesar que, vamos ser francos, né? Desde sempre, desde a existência do Brasil, a gente sempre escolheu entre civilização e barbárie, né, gente? E muitas vezes, na maioria das vezes, o Brasil escolheu barbárie. Na maioria das vezes, o Brasil escolheu barbárie. Na maioria das vezes, o Brasil escolheu pessoas que não o ajudou nacionalmente. Nós tivemos pouquíssimos presidentes realmente patriotas, realmente preocupados com a população. E um presidente da classe trabalhadora, com todas as contradições que existem dentro do governo Lula, só tivemos Lula. Getúlio Vargas não era da classe trabalhadora. E foi um ditador um tempo. Então, vamos brigar pelo fortalecimento do nosso campo político. Tivemos pouquíssimos períodos em que nós escolhemos a civilização. Tivemos pouquíssimos períodos em que a gente escolheu a pessoa pobre pensando na pessoa pobre. A gente tem que parar de votar na elite. A gente tem que parar de ter voto de cabresto. A gente precisa ter consciência política. A gente precisa ter consciência de classe. A gente precisa entender quem é que dá o pão para as pessoas. Precisamos entender quem é que tira o Brasil do mapa da fome. Eu espero, como a Deise Cação está falando aqui, bom dia, um ano repleto de realizações, lutas e vitórias. Viva a democracia. De realizações plenas para vocês, mas estejamos preparados para o combate. Estejamos preparados para o embate. Estejamos preparados para muita dificuldade. Estejamos preparados para muitos ataques. Na virada do ano, o pessoal fala muito das deepfakes e da inteligência artificial. Não foi deepfake, não foi inteligência artificial que deixou os nossos comunicadores confusos no final do ano. O que deixou todo mundo confuso foi uma jornalista com fontes em off tentando causar o rebu no mercado financeiro, com o caso Master. Foi algo simples de ser visto. E mesmo assim, confundiu gente do nosso campo. Confundiu gente do nosso campo, que acham que agora, a qualquer custo, você pode derrubar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendam, gente, a gente tem que defender a justiça agora. Está sendo preso o ex-assessor internacional olavista do Bolsonaro, que é o Felipe G. Martins. Essas prisões têm que ser mantidas. Não pode ter acordão, é inaceitável qualquer tipo de acordão. É inaceitável. Nós não podemos achar normal. Não pode ter acordão, não pode ter Bolsonaro fora da cadeia. Vamos fortalecer o nosso campo, vamos reconhecer os inimigos que estão acompanhando. O que eu não consigo entender, por que o povo continua votando em quem ferra? Que o povo, infelizmente, não é politizado. O povo, infelizmente, não está aqui apoiando em massa a Folha TV. Um canal que vai manter vocês bem informados esse ano. Um canal que vai manter vocês no prumo nesse ano.
Não vai desviar vocês para rotas que a gente não consegue entender. A gente vai brigar aqui pela defesa da democracia, pelo fim do golpismo, pelo respeito às instituições, como o presidente Lula sempre respeitou. O presidente Lula nunca extrapolou as suas funções enquanto presidente, enquanto político. E nós temos que nos mirar no exemplo dele. Ele está indo novamente para a eleição porque é novamente civilização contra a barbárie. É o risco do Bolsonaro criar um sucessor talvez pior do que ele. Esse é o nosso risco. Esse é o tamanho do nosso problema. Então, gente, vamos brigar. Vamos estar atentos. Vamos estar aqui no canal. Chamam amigos de vocês. Tô vendo que tá pouquinha gente na live hoje. Acho que o pessoal ainda tá aí com um ano novo. O pessoal tá acordando mais tarde. Não tem problema nenhum. Venham. Venham porque a gente precisa conversar muito esse ano. Venham porque a gente precisa muito estar junto nesse ano. Vamos unir o nosso campo. Vamos também parar de picuinhas estúpidas dentro do nosso campo. Vamos aglutinar, vamos juntar. E vamos mirar nos alvos certos. É óbvio, gente, que eu não sou a favor de corrupção de nenhum ministro do Supremo. Mas o que fizeram com o ministro Alexandre de Moraes é absurdo. É absurdo. Ah, o Alexandre de Moraes é um coitadinho? Nunca disse isso. A questão é atentar contra as boas decisões dele agora no julgamento do golpe. 27 anos de cadeia para o Bolsonaro. Precisam andar os outros processos do Bolsonaro. Isso precisa ser dado uma pena exemplar. Não pode começar a ter discurso relativizando. Agora, por exemplo, nesse ano, a gente vai ter os aniversários de 30 anos do Portal UOL. Por que o Portal UOL insiste em dar destaque para juristas que relativizam o julgamento dos golpistas? Porque o Grupo Folha tem como colunista o Joel Pinheiro da Fonseca, que achava boas as ideias do Olavo de Carvalho lá na juventude dele. É essa mídia que eu trago aqui muitos textos, tem os textos excelentes do Reinaldo Azevedo. Aliás, live passada trouxemos uma conversa que eu tive com o Reinaldo sobre a questão do Banco Master e da tentativa de golpe do novo lavajatismo. Mas por que o Grupo Folha traz essas pessoas? Porque eles querem dar o golpe. Porque eles querem normalizar o fascismo. Porque o fascismo para eles é um bom negócio. O fascismo deles é um bom negócio. Eles vão de Tarcísio. E nós temos que ficar espertos e atentos. O presidente Lula está ameaçado politicamente. O Lucão falou aqui, a exemplo da Dilma, atacar Alexandre de Moraes é atacar a instituição do STF. Isso gera insegurança política e jurídica. A meta deles é essa. Gerar insegurança jurídica e política. Provocar o caos e destruição. Dar autenticidade e encobrir os escândalos do Sérgio Moro. Ninguém mais fala do Moro. E aquela investigação da 13ª Vara que o Toffoli corretamente ordenou. Com provas agora de grampos. Esses grampos precisam ir a público. A sociedade precisa saber do escrutínio disso. Precisa ter condenações se tiver crimes ali explícitos. A devida condenação com o devido processo legal. Moro não deveria mais ser senador. Deveria estar fora da vida pública, sobretudo depois do que ele fez na Lava Jato. E nós estamos aqui, no entanto, dando corda para ataques ao Alexandre de Moraes, que é, sim, não mitificando o Alexandre de Moraes, que eu não mitifico, mas que, na ocasião, é um herói da democracia por ter condenado golpistas. As pessoas, mais uma vez, estão sendo induzidas a atacar o alvo errado. E não se trata de passar pano para escritório de advocacia de família de ministro. Nunca vou passar pano para isso. Acho absurdo o contrato. Mas não é crime. A PGR já se manifestou sobre isso. Não é crime. É uma baita controvérsia, mas não é crime. Não há crime. Moraes não está com esse processo. Moraes não exerceu pressão em cima do presidente do Banco Central. Mesmo que a Malu Gaspar diga o contrário.
Então isso precisa ficar claro para vocês. Não entrem em narrativas errôneas, não entrem em narrativas furadas. Protejam, sim, o ministro Alexandre de Moraes para defender a instituição Supremo Tribunal Federal, para defender o seu país. Amem o seu país, amem a sua terra, amem o seu povo, amem o lugar onde vocês nasceram. Aqui é o canal das pessoas que fazem isso. A gente não odeia o Brasil, a gente não abandona o Brasil. A gente vota em Lula porque a gente gosta deste país. A gente gosta desse povo. E é por isso que a gente está aqui brigando. Tô olhando aqui uma coisa só, gente. Por isso que a gente está fazendo essa briga. Entendam. É sobre isso que a gente está conversando aqui. A gente não está conversando sobre ir para Disney, entregar o nosso poder para povo estrangeiro. Não, a gente está brigando, inclusive, por uma posição geopolítica da defesa dos BRICS. Da defesa, sim, das ameaças absurdas da Venezuela. O Trump disse que atacou a Venezuela e parece que a contra-informação diz que não houve ataque. Mas esse clima de pânico contra a Venezuela é boa só para a extrema-direita e para o Trump. Isso é importante. Marcos dá uma opinião legal aqui, ó. Não considera o Xandão herói. Tá tudo certo. Ele cumpriu a obrigação do cargo que lhe impunha, ao contrário do Fux. É isso. Mas, infelizmente, no país onde a gente vive, às vezes, quem falava isso foi o Cacai. Às vezes, cumprir a Constituição é revolucionário. Infelizmente. Num mundo em que os revolucionários também são os conservadores, que eu não consigo mais chamar de conservadores, são de extrema-direita, quando eles querem revirar a sociedade, defender a norma, defender a lei, defender o mínimo, às vezes se torna o mais do que o necessário, o essencial. Então é por isso que nós estamos aqui defendendo a Suprema Corte. Que é uma corte, como nas palavras do próprio Cacai, machista, elitista, misógina. É um lixo de corte em muitos aspectos. Mas são os ministros que evitaram que esse país se tornasse insalubre a ponto de eu não conseguir falar com vocês na live que eu estou conversando hoje, se o Bolsonaro tivesse triunfado. Porque ele não teria ganho uma eleição, ele teria dado um golpe. Ele teria ficado no poder à força. As pessoas não respeitariam o resultado eleitoral. Então nós temos que estar prontos esse ano. Nós temos que estar duros nesse ano. Nós temos que estar atentos esse ano. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Como esses 4 anos de Lula, 3, não foram fáceis. Não foram simples. Não foram tranquilos. Foram anos de muita luta, foram anos de muita sabotagem. Foram anos de algumas brigas desnecessárias, outras brigas necessárias. A gente tem que brigar para a coisa não entornar, para o caldo não entornar. O Bolsonaro teria indicado mais 3 ministros do STF, teria fechado o regime. Era isso que ele teria feito. Eu li agora nos últimos dias, eu tô acompanhando o audiolivro também, né? Eu li, né? Li entre aspas, né? Eu ouvi. Eu tô com o livro aqui em PDF, mas eu não tive tempo de olhar o texto. Mas era o texto original. Eu vi o Como as Democracias Morrem. Exceto que eles comentam sobre o regime do Nicolás Maduro e algumas outras coisas, que é um livro bem para americano, né? É bem interessante como estudo de regimes e da política internacional. É muito interessante como eles analisam a ascensão do Trump. Como as democracias morrem, né, esse livro. E ele se junta com outro livro que eu li, que é o Pra Onde Vai a Esquerda, do Guilherme Boulos. Eu vou publicar resenhas desses livros lá no site da Folha. Assim que eu terminar os textos, vocês vão ver eles divulgados por aqui. É interessante como eles fazem esse trabalho. E é o risco que a gente enfrenta, gente. A gente está enfrentando tempos bicudos em que a gente não sabe
como os regimes vão se comportar nos próximos anos. A gente não sabe como é que os regimes vão se comportar nos próximos anos. A gente não sabe se a democracia será respeitada. A gente não sabe se o poder popular vai ser respeitado. Em muitos lugares, o autoritarismo está sendo normalizado. Então, a gente tem que olhar as coisas com muita cautela. A existência de um Lula no Brasil é o que evita esse país de ir para uma situação pior. A existência de um Bolsonaro e de uma extrema-direita é o que sempre deve acender o nosso alerta, porque a nossa elite não tem limites. A nossa elite não tem pudor. A nossa elite não tem vergonha na cara. Eles não têm, não terão e não tenho esperanças de que eles mudem. Não vão mudar. Não vão mudar porque eles são terríveis, porque eles são horríveis. Então a gente precisa estar pronto para o embate. A gente precisa estar pronto para mais uma vez vencer eles nas urnas e garantir que o processo eleitoral seja devidamente respeitado. Então, meus queridos e minhas queridas, é um ano difícil, é um ano complexo, mas eu quero que vocês não percam as esperanças. Eu quero que vocês saiam do editorial de hoje preocupados, mas com a esperança de vocês renovadas. Com a esperança de vocês renovada. Com a esperança renovada, vamos para a luta. Vamos para a disputa. O cenário está aberto. Eles não têm candidato. Isso é uma vantagem que a gente sempre pode explorar. Não vamos deixar normalizarem Flávio Bolsonaro, não vamos deixar normalizarem Tarcísio. Vamos lembrar o que Tarcísio fez com a privatização da Sabesp. Vamos lembrar os escândalos do Flávio Bolsonaro, as brigas da família o tempo inteiro. Tem que explorar cada um desses pontos. E tem que ter toque da Polícia Federal esse ano. Tem que ir para cima da Faria Lima. Tem que ir para cima do mercado financeiro ligado com o crime organizado. Cadê CPI indo para cima das relações do Rueda, do União Brasil, com o crime organizado? Deram Monjaro lá pro Davi Alcolumbre. Tá certo isso, senadores? Tá correto esse tipo de coisa? Tem que ser desvendado cada um desses crimes. E não dar gás para ataques ao presidente Lula, que fez um governo preocupado com os mais pobres. É isso que a gente tem que defender esse ano. Então não será um ano fácil, mas estamos aqui e não vamos deixar vocês na mão, viu, gente? Marcos mandou: Pedro, até quando teremos que continuar preocupados? Quando teremos um descanso? É desesperador. Cara, meu caro, infelizmente eu tenho uma má notícia. Não sei se as coisas vão acalmar tão cedo. Eu acho que é sina do nosso tempo sempre brigar. E a gente tem que brigar por um governo democrático porque é o seguinte, gente, na época de Bolsonaro tivemos uma pandemia, a gente precisa ter um governo sadio para nos preparar caso haja uma nova pandemia. E pode haver. Tá? A gente tem que se preparar, temos que defender o jornalismo científico, temos que estar prontos para fazer a defesa da ciência, do conhecimento. Sempre. Mandar um beijão para Veri. Saudade de você, querida. E é isso, gente. A gente tem que estar pronto. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu diria mais, o preço de defender a democracia é a eterna vigilância. O fascismo não acabou com Hitler. O fascismo não acabou com os totalitarismos. Eu vi um vídeo muito bom do Normose sobre o fato do Salvador Dalí ter apoiado o nazismo. E o fascismo está entranhado na sociedade. O fascismo está entranhado nas artes. As artes que dizem que é uma coisa dos comunistas, dos esquerdistas, não, tem muito reacionário nas artes. Eu também sonho com uma bancada da ciência. Gosto muito do ex-diretor do INPE. Qual que é o nome dele? Que ocupou a vaga do Boulos agora? Boulos... Ricardo Galvão, acho que esse é o nome dele. Ricardo Galvão, isso. Eu acho fantástico o Ricardo Galvão ter se tornado deputado agora. E acho que tem que ter mais Ricardo Galvão. Tem outras pessoas que eu estou sabendo do meio científico, da divulgação científica, que pensaram em ser parlamentares. Mas é isso, gente. A gente tem que ter uma defesa da ciência. E aqui é um canal que defende a ciência. Se você
Gosta do nosso trabalho? Não esquece, temos uma meta de 2 membros na live. Então, quem puder virar membro para ganhar curso. Aliás, Veri, tem um curso de jornalismo meu aqui, tá? Se você puder virar membro, mandar um beijão para você. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!